Queridos, quando nós olhamos na história, voltamos a 2000 anos atrás, nós vamos deparar com um homem extremamente feliz, um homem alegre, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que estava neste momento vivendo seus últimos dias sobre a face da terra, um homem que estava na contagem regressiva para uma cruz, um homem que esperava a morte, mas sabia que haveria uma ressurreição e que a sua missão estava sendo cumprida. Evidentemente que me refiro a Cristo Jesus. Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos amou primeiro, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que deu a sua vida para que hoje você tivesse a oportunidade de reunidos, louvarmos e glorificarmos o nosso Senhor, bendizermos o Todo-Poderoso. E quando nós meditamos na palavra, vamos deparar-nos com Cristo, cheio da graça, cheio da misericórdia, cheio de amor para com as nossas vidas. Às vezes nós criamos uma ideia equivocada a respeito da pessoa do Senhor. Nós achamos que Cristo Jesus era uma pessoa um tanto quanto, depressiva, triste, abatido. Mas Jesus era exatamente o contrário daquilo que nós somos. No entanto, Ele deixou-nos a oportunidade de imitá-lo. Jesus era feliz, entre aspas, bem resolvido na sua missão. Jesus tinha prazer em cultuar o Criador. Jesus tinha prazer em louvar, em adorar. Jesus tinha prazer em estar reunido no templo. Jesus tinha prazer em falar da sua missão e do seu Senhor, que é o nosso Senhor. Oh, glórias! Jesus não carregava sobre os seus ombros um fardo pesado crente. Não. Jesus carregava sobre os seus ombros a solução para as nossas vidas. Jesus, Ele trazia sobre si a salvação para cada um de nós. E nesse texto que nós vamos ler e vamos meditar, vamos deparar com Cristo Jesus nos seus últimos dias sobre a face da terra. Talvez se você tivesse a tua vida com os dias contados, olha, você tem mais 10 dias, mais uma semana sobre a face da terra. Quem sabe os teus planos seriam, eu quero viajar. Eu quero ir para a praia, eu quero estar reunido com a minha família, eu quero, usufruir do máximo daquilo que a vida pode oferecer. Jesus também pensava dessa forma. Jesus pensava assim, só que o prazer de Cristo estava em louvar, adorar, bendizer e estar no templo. Oh, glórias! E nesse texto, irmãos, deparamos com Cristo Jesus nos seus últimos dias. Onde? Na casa da praia? Andando por aí, curtindo? Não, Ele estava no templo. Estava ensinando, Ele estava louvando, Ele estava adorando, Ele estava ali, irmãos, mostrando o quão necessário é estarmos diante do Todo-Poderoso todos os dias da nossa vida, seja qual for a situação. Se nós olharmos com esses olhos, a situação de Jesus já não era boa. Muitas perseguições, muitos falando contra Ele, dias contados. Ele sabia que seus dias estavam contados, mas Ele não desistiu. Ele estava no templo para glorificar o nome santo do Senhor. E sentado no templo, junto com seus discípulos, eis que entrava naquele lugar pessoas de bem, de posses, pessoas que tinham dinheiro e faziam e traziam as suas ofertas ao templo. E mostravam, ostentavam que estavam ofertando. Geralmente com certeza não era cédulas, mas moedas. E o recipiente, o gasofilácio, era de metal. E eles traziam muitas moedas, aqueles que tinham, traziam muitas moedas e jogavam no gasofilácio. E aquilo fazia um barulhinho de moeda caindo. E quanto mais barulho, mais moeda estava caindo.
Era a ostentação dos religiosos daquela época. No entanto, amados, eis que Cristo olha e lá vem uma viúva. Oh, misericórdia! Eis que vem uma viúva. E essa viúva dirigiu-se até o gasofilácio, até a caixa de ofertas, e jogou 2 moedas. O barulho de 2 moedas caindo. Irmãos, para que nós possamos entender a grandiosidade desse fato, as viúvas naquela época, entre aqueles que estavam inseridos na sociedade, eram as mais vulneráveis. Quando elas perdiam seus maridos, se fossem jovens, talvez casassem novamente. Se tivessem filhos, difícil casar. Se fosse um pouco mais idosa, difícil também. Não existia um governo para ampará-las. Não existia. E essas mulheres passavam por momentos extremamente difíceis. Muitas estavam junto à sociedade, na mendicância, pedindo. Quando era mais jovem, quem sabe, na prostituição. A situação era extremamente difícil. Não era o caso dessa mulher, certamente era muito pobre, até porque ficou na história como a viúva pobre. E quando Cristo olha para essa mulher, irmãos, que depositou 2 moedinhas, dizem os historiadores que essa moeda era do tamanho de uma unha, pequenininha, e o valor insignificante. Se nós fôssemos converter esse valor para os nossos dias, em torno de uns 60, R$2 no máximo, valiam as 2 moedas. Um valor insignificante. E Jesus olha e disse: esta mulher deu mais do que todos os demais, porque ela deu daquilo que era o seu sustento. Oh, glórias! É Jesus que nos ensina, é Jesus que nos ensina. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, leremos versículos 41 até o 44, e vamos ficar de pé para esta leitura da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41 até o 44. Ouça. É o Espírito de Deus que traz esta revelação ao teu coração. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Oremos. Amado, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por falar aos nossos corações e mostrar a tua grandiosidade, mostrar o teu amor e nos ensinar como devemos portar como os teus servos. Ó Espírito, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, é muito interessante essa história. Todos aqui conhecem a história da viúva pobre. Todos conhecem. É uma história interessante, porém extremamente profunda, grande, que traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. E hoje não vou falar de oferta financeira. Geralmente esse texto é usado para despertar as pessoas a ofertar financeiramente na igreja. Mas não é este o aspecto que eu quero abordar, porque isso fazemos quando amamos o Senhor com todo o nosso coração. Amém? Mas hoje eu quero chamá-los, amados, para a necessidade de estarmos onde Jesus está. Oh, glórias! Esse texto chama-nos a atenção, amados, para uma realidade que nós temos que buscar, que nós temos que almejar para a nossa vida, o desejo de estarmos continuamente onde Jesus está. E eis que surge uma pergunta: será que você está
sempre nos lugares ou no lugar onde Jesus está? Será que você anda com Cristo Jesus? Será que você vai ao encontro de Cristo? Provavelmente, irmãos, essa viúva não estava ligada nesse fato. Jesus está ali, eu vou depositar 2 moedinhas para que o mestre ouça o tilintar das moedas dentro do gasofilácio e eu fique na história. Não era este o objetivo dessa mulher. O objetivo dela era estar na presença do Todo-Poderoso, era estar no templo para glorificar, no templo para adorar, no templo para exaltar o Criador, e ela levou aquilo que com certeza lhe faria falta. Mas o interessante, irmãos, era que esta mulher era tão pobre, só misericórdia, que Cristo refere-se às moedas como tudo quanto ela tinha. E ela tinha, convertendo para os nossos dias, valor inferior a R$2. Era o que ela tinha. Veja, amados, mesmo na sua pobreza, mesmo na sua dificuldade, mesmo nos seus problemas, quantos problemas? Viúva, se ela tinha apenas isso, era porque não tinha ninguém por ela. Não tinha uma família por trás, não tinha os filhos por trás, não tinha o governo com uma pensão, não tinha ninguém. E o templo não estava nem aí, o templo queria era as ofertas. Parece com hoje, não é? A igreja quer as ofertas, mas não está nem aí para as pessoas. É necessário um cuidado muito grande. No entanto, amados, essa mulher entendeu que Deus era tudo, que o Senhor era tudo na sua vida, e ela não se importou com o seu estado, nem tampouco com a pompa dos ricos que chegavam ao templo, nas suas carruagens, nas suas roupas, melhores túnicas. Ela certamente chegou ali com a sua sandália talvez rasgada, uma roupa, quem sabe, bem surrada. Ela não chegou de carruagem, mas ela entendeu que o templo era o lugar de estar. O templo era o lugar da comunhão com o Todo-Poderoso. Ela precisava, ela conhecia, ela era israelita, ela conhecia a lei, ela conhecia os mandamentos, ela sabia que o templo representava a presença de Deus. Era diferente de hoje. Hoje nós temos comunhão com o Senhor em qualquer lugar, em cima do monte, andando pelas ruas, no seu quarto, quem sabe contemplando o mar, a mata, sei lá. Onde quer que você vá, preciso é estar na presença do Senhor e possível é estar na presença do Senhor. Mas, naqueles dias, o templo representava a presença de Deus, era o lugar de Deus. E as pessoas precisavam estar ali. Queridos, essa mulher não se importou com a sua situação, ela não se importou com nada. Ela procurou o Senhor e eis que foi encontrada por Jesus. Olha que bênção. Ela fez a sua parte. Qual era a sua parte? Buscar a presença de Deus. E eu quero falar para você: busque a presença do Senhor, busque a presença de Deus, faça como essa viúva, não se importe com as suas roupas, com a sua situação social, não se importe com a sua despensa, com a sua casa, não se importe com amanhã, mas ofereça tudo ao Senhor, e o melhor que Deus, e Ele deseja de cada um de nós, é a nossa vida, é o melhor que nós temos para oferecer ao Senhor. Você pode oferecer as fortunas, todo o ouro dessa terra. Certamente não será aceito pelo Senhor, se não houver um coração quebrantado, rendido aos pés do Mestre. Mas se você não tem nada, a exemplo dessa viúva, e oferece a tua própria vida, eis que o Senhor está a vê-la, está a vê-lo. É assim que Deus faz, é dessa forma que o Senhor quer. Nós temos, amados, que buscar o Senhor a ponto de sermos vistos pelo Senhor. Busque Deus, para que Deus possa te ver, porque Deus te vê, e Deus quer que você seja visto na presença dEle. Você já parou para se perguntar, como é que Deus me enxerga?
Nós temos que nos perguntar esses detalhes, irmãos. São questões fundamentais, porque é céu ou inferno? E se você errar por milímetros, não entra no céu. A conta de Deus é precisa. A medida de Deus é precisa. 1 milímetro fora do caminho você está. Entendeu? É assim, irmãos. E nós não podemos achar que Deus, não, tudo bem. Não existe essa história, Deus, tudo bem. Não, Deus quer de você retidão. Ele te chama para ser reto. Oh, glórias! O Senhor não te chamou para ser tortuoso, não. O Senhor quer que você viva em retidão. Viver em retidão é estar onde o Senhor está. Oh, glórias! Não menospreze a seriedade do amado de nossas almas. E o Senhor, irmãos, ensina-nos a necessidade de uma busca pela sua presença. E essa busca, com certeza, é quando você está, como hoje, congregado, louvando, adorando, exaltando o Senhor. O Senhor diz, bom é que estejam congregados. O salmista diz, alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. O Antigo Testamento, as pessoas tinham prazer em estar no templo. Oh, glórias! Ainda, irmãos, busque o Senhor. Vida de oração, ore sem cessar. Ouça o Senhor. Leia a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você é presa fácil do capeta. Se você não ler a palavra de Deus, você é presa fácil do inimigo de nossas almas. Olha só, eu até publiquei um Minutos Vivos com esse tema essa semana. O inimigo de nossas almas, ele tem uma estratégia para com você. Ele tem uma estratégia. Ele tem um plano para a tua vida. Sabe qual é o plano? Afastá-lo da Bíblia. Afastá-lo da Bíblia. Se você não ler a palavra de Deus, o plano do maligno está se concretizando. Queira você aceitar ou não, é fato. Se você não ler a palavra de Deus, o plano do maligno está se concretizando. Porque é a palavra de Deus que traz a revelação do Senhor para a tua vida. É a palavra de Deus, é o Senhor falando com você. E se você não abre a tua palavra, não abre a palavra do Senhor, você está com os teus ouvidos fechados. E é impossível estar onde Jesus está. Fique atento a esta realidade. Mas essa viúva pobre, difícil, situação complicada, ela não se importou, porque ela queria estar no templo. E ela foi ao templo, e ela foi vista por Jesus. Oh, glórias! E ela ficou registrada nos anais da história, como uma mulher temente ao Senhor. Se porventura a tua história ficasse registrada na história, seria como temente ao Senhor ou desobediente ao Senhor. Tudo isso é para nós pensarmos. Amados, somos chamados para honrar o Senhor com tudo quanto nós temos. Mesmo que tudo quanto nós temos seja pouco, muito pouco. Deus quer tudo que você tem. Deus quer tudo que você tem. Há um princípio, irmãos, que nós não queremos dar ouvidos a ele. O princípio é que o Senhor Jesus nos comprou na cruz, quando derramou o seu sangue por nós. O Senhor não te chamou para outra coisa a não ser escravo dele. E essa palavra escravo, as pessoas não querem ouvir, porque querem ser filhas do rei, querem ser aquela coisa toda, quer ser príncipe no mundo encantado dos céus. Não existe isso. O Senhor nos chamou para sermos servos, escravos dele. Isso significa, amados, que o teu muito e o teu pouco
tanto uma coisa quanto a outra é e precisa ser do Senhor. Essa é a verdade. E quando nós analisamos um pouco mais detidamente a nossa vida, amados, será que o nosso pouco é do Senhor? E o muito? O muito é mais difícil. O pouco até que passa. Mas quanto mais difícil é servir ao Senhor. E esta é uma verdade para a nossa vida. Ouçam, versículos 42 e 43. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, valor inferior a 2 reais convertidos. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Amém? O que é que você tem ofertado ao Senhor? Nos dias em que essa mulher estava sobre a face da terra, Jesus também, o templo era o centro. Se você queria louvar, era o templo. Queria comunhão com o Senhor, era o templo. Se qualquer coisa que você precisasse do Senhor, ver o Senhor, sentir o Senhor, era o templo. Hoje vivemos uma nova dimensão, uma nova dispensação, e hoje você tem essa comunhão fora do templo. Entende? Mas Deus quer o teu tudo. E quando Deus exige o tudo, significa que Ele quer que você se enquadre a visão bíblica para a tua vida. Se você diz que acredita na palavra, mas não vive a palavra, tem alguma coisa errada nesse teu crer. Se você afirma que é de Cristo, mas as palavras de Cristo Jesus não têm peso na tua vida. Se eu falo, eu sou de Jesus, mas as palavras de Cristo Jesus não têm peso na minha vida, eu não sou dele, você não é dele. É impossível, igreja. Essa é uma conta muito simples de ser fechada. 1 mais 1 são 2. Se você quer ser de Cristo, viva Cristo. Se você quer ser de Cristo e não viver Cristo, impossível ser de Cristo. É assim que funciona. Amém? Esteja atento. Porque os que não são de Cristo, não morarão com Cristo. Entenda desta forma. Não morarão com Cristo Jesus. Esse texto chama-nos a atenção para a viúva. Ela deu 2 moedas de valor insignificante. Oh, glórias! Mas quando Jesus olhou para ela, entendeu que era tudo o que ela tinha. Jesus viu naquela mulher, ouça só, Jesus viu naquela mulher temor ao Senhor, amor ao Senhor, zelo pelas coisas de Deus. Ela não se importou com a sua vida. Ela não se importou. Provavelmente aquelas moedas não comprariam muitas coisas, mas ela não se importou com isso, porque ela entendia que era necessário primeiro Deus na sua existência, fazer a vontade do Senhor, glorificar o Todo-Poderoso, honrar o amado das nossas almas acima de todas as coisas. São perguntas, amados, que nos incomodam, mas até que ponto temos honrado o Senhor? Até que ponto? Quando Jesus olhou para aqueles homens que estavam, entre aspas, honrando o Senhor com as suas ofertas, muitas moedas caindo no gasofilácio, o barulhinho que não parava mais, mas faltava-lhes honrar o Senhor com a vida. Quando Jesus ouviu apenas 2 tilintar, moedinha lá, 2 moedinhas caindo naquele negócio, 2 moedinhas, Jesus viu que aquela mulher estava honrando ao Senhor. Vê a diferença? Nós temos que honrar o Senhor, irmãos, honrar o Senhor em todos os aspectos da nossa vida, em todas as situações da nossa vida. E Jesus olha para aquela viúva e elogia a oferta que ela fez. Provavelmente aquela mulher
Ela tinha o seu coração já dobrado aos pés do Senhor. Mas, quem sabe, teve a oportunidade de conversar com Jesus naquele lugar, ou talvez não. São questões que não nos diz respeito. Mas o que nos diz respeito é que havia fidelidade no seu coração. E nós precisamos ter fidelidade no nosso coração. Mesmo que um anjo não se materialize na tua presença. Mesmo que não apareça um profeta dizendo: ó filho meu, eis que o Senhor me enviou para falar com você. Mesmo que não apareça nada disto, seja fiel, porque a tua fé não depende disto. Porque o Senhor já fala com você dia após dia. Abra a Bíblia e ouça o Senhor falar. Se você não ler a palavra, a estratégia do maligno está se cumprindo. Você vai errar o caminho. Vai errar o caminho. Pastor, você está profetizando que eu vou errar o caminho? Estou profetizando. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala isto. Errais por não conhecerdes as sagradas Escrituras. Quem falou isto? Jesus. Entendeu? Portanto, esta é a verdade. E a palavra do Senhor é maior do que a minha, é maior do que o teu crer, é maior do que o teu entendimento. Esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas. Amados, honre o Senhor, honre ao Senhor com aquilo que você tem. Honre com teu tempo, honre com tua vida, honre com tua família, honre com teus recursos financeiros, honre com o ir testemunhar de Cristo, honre o Senhor, honre o Senhor, seja luz nesse mundo de trevas. Não seja trevas no mundo de trevas. O Senhor te chamou para ser luz. Seja luz. Amém? E no versículo 44, ouçam. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Oh, glórias! Amados, no finalzinho do versículo 44 diz: todo o seu sustento. E significa que tudo quanto ela tinha estava ali. Tudo quanto você tem está diante do Senhor? Você está na presença do Senhor? Você tem prazer em estar na presença de Deus? Ah, meu Deus, eu tenho que falar isso também. Se você não tem prazer naquilo que é de Deus, você não é de Deus. Se você não curte aquilo que é de Deus, você não é de Deus. Se você não paga o preço para servir ao Senhor com prazer, você não é de Deus. Julgamentos? Leia a Bíblia e terás a resposta. Amém? Mas diz a palavra, a viúva, irmãos, ela confiou no Senhor. Aquela viúva entregou o seu coração ao Todo-Poderoso. Ela não se importou com o seu futuro, ela não se importou com as situações, ela não se importou com nada. O que importava a ela era servir, era doar, era entregar, era ser do Senhor em todos os aspectos. Oh, meu Deus! Tenha temor ao Senhor. Tenha temor ao Senhor, tenha temor. E ela, irmãos, demonstrou fé, demonstrou amar, demonstrou cuidado para com a obra, para com aquilo que é de Deus, ao fazer tão grande oferta que era tão pequena, mas era tão grande. E esta é uma verdade do Senhor para as nossas almas. Quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, irmãos, sabemos que estamos seguros, amparados, que o Senhor cuida de nós. Essas são promessas, estão na Bíblia. Que o Senhor cuida de nós, Ele cuida da tua vida, Ele zela por nós, Ele manda seu anjo para acampar ao nosso redor, para cuidar da gente. Você não tem acesso ao anjo da guarda, saia dessa vida, não tem.
Não fale com ele, não ore para ele, não fale, ó anjo da guarda, me guarde, porque olha só, não, isso não existe. Fale com o Senhor, converse com o Todo-Poderoso, porque é Deus que cuida da tua vida, é o Senhor que cuida de você. E quando nós cremos, irmãos, e entregamos aquilo que nós temos um Deus provedor, um Deus abençoador, um Deus maravilhoso que faz coisas extraordinárias na vida daqueles que creem. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Isso significa, irmãos, que nada pode nos deter nessa busca. Nada pode nos deter. Nada pode te deter nessa busca pelo reino dos céus. E quando nós vivemos essa verdade, nós vamos experimentar uma dependência real, verdadeira do eterno. Uma dependência, irmãos. E Ele virá sobre a nossa existência, cuidará de nós, cuidará da tua família, da tua casa. Deus fará coisas, Deus abrirá as portas necessárias, fechará outras, porque tem portas que nós abrimos que são ruins. Não abra portas, mas deixe que Deus abra as portas para você. Serão sempre as portas certas, as portas corretas. Amém? Esse deixar que o Senhor haja na nossa existência, mostra-nos uma dependência verdadeira, uma dependência real de Deus. E certamente, amados, seremos vistos pelo Todo-Poderoso e o Senhor há de falar, há de testemunhar a nosso respeito, como testemunhou dessa mulher às nossas vidas. Tudo depende de uma entrega total, de uma dependência. Dependência nada mais é do que depender, irmãos. É depender do Senhor. Amém? E se nós entendemos esta verdade e nos deixamos tomar pela presença do Espírito Santo do Eterno, a nossa vida de comunhão com o Criador será diferente, porque seremos tal qual Jesus, que estava ali na reta final da sua missão sobre a face da terra. Ele sabia que o aguardava sofrimentos, momentos difíceis, complicados, mas não deixou de buscar a presença do Senhor. Como lhe era costumeiro, ele estava no templo para louvar, para adorar, para ensinar, para glorificar o nome santo do Senhor. Jesus não era depressivo, Jesus não era um cara para baixo, Jesus não era um cara abatido. Jesus, eu estou usando o termo cara, irmãos, não é um desrespeito ao Senhor, mas no coloquial. Mas Jesus era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, alegre na presença do Senhor, nada o abalava, mesmo sentindo já a dor da morte. Mas ele estava forte. Amém? E essa mulher que nada tinha, uma viúva. Oh meu Deus, como era difícil ser viúva naquele tempo. As mulheres em Israel não trabalhavam, na verdade tinham pouco valor. Elas não eram como hoje. Não eram. E quando ficavam viúvas, não tinha ninguém por elas. Se não tinha ninguém por elas, imagine a situação. Mas essa mulher não abriu a sua boca para murmurar contra o Senhor. Em vez de murmurar, ela estava no templo para adorar. E quando ela faz essas doações, essas ofertas, era uma manifestação da sua adoração, da sua dependência de Deus. Amém? Que esta palavra, amados, que veio do Espírito de Deus para a nossa vida, nos ensine a depender do Senhor e a vivermos tal qual Jesus, já que Ele chamou-nos para sermos seus imitadores. Que o Senhor, queridos, plante no nosso coração a necessidade dessa vida de dependência e de ofertarmos tudo quanto temos para o Senhor. Ofertarmos tudo quanto temos, porque tudo é do Todo-Poderoso, inclusive a nossa vida. Amém? Oh, glórias! Vamos orar. Amado Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua revelação, pelo Teu ensinamento.
e prepara-nos para que possamos viver segundo a tua vontade, com o nosso coração no mover do teu Espírito, que gera alegria, que gera o contentamento, que gera a paz, Pai. E ainda, Senhor, que haja uma dependência completa em todos os aspectos, para que vivamos a tua verdade, independentemente da situação, mas que sejamos fiéis a ti, para experimentarmos o teu poder. Ó Deus, fala sempre conosco, Senhor. Ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, igreja? Seja dependente de Deus. A viúva, ela foi dependente do Senhor. Oh, glórias! Mensagem 1346.